Boa tarde a todos. Hoje vamos ter uma palestra especial falando sobre a família, Laboratório de Almas. Tá? O palestrante convidado de hoje é o Enio Medeiros. Ele é de Caxias do Sul, mas agora mora em Santa Cruz e é trabalhador da Associação Espírita Francisco de Assis, de Santa Cruz do Sul. Antes de passar a palavra para esse querido amigo, que ele já se sinta muito bem acolhido aqui na nossa casa, eu chamo a Tiziana para a prece de abertura. Então vamos todos elevar os nossos pensamentos em prece, unidos pela proposta de evolução e de conhecimento do Evangelho de Jesus. Pedimos aos espíritos amigos, aos protetores e mentores espirituais desta casa, que acolham esse irmão que veio nos trazer as palavras da doutrina, à luz do Espiritismo, com um tema tão importante, que é o da família. Pedimos então que todos entreguem hoje os ouvidos e o coração a essas palavras de amor, de carinho, de caridade, que o Evangelho sempre nos traz. Que possamos, nesta tarde, unidos, então, pela bênção do Espiritismo, estarmos aptos à compreensão. Que todos se sintam acolhidos e que tenhamos uma excelente exposição doutrinária. Que assim seja. Queridos irmãos, queridas irmãs, que a paz do nosso divino amigo Jesus possa envolver-nos a todos nós. É uma alegria imensa para nós aqui estarmos nesta casa veneranda, que sem dúvida alguma é um foco de luz para esta comunidade, uma vez que abre as suas portas e nos enseja a todos debruçarmos-nos sobre os conceitos que a doutrina espírita nos traz. Esta, que dentre tantos caminhos, é um caminho muito especial, porque nos faculta o entendimento e a compreensão. Como sabemos, a doutrina espírita nos convida à fé raciocinada, porque mais importante do que crer é sabermos. Porque quando nós compreendemos, quando nós sabemos, aí de fato nós começamos a processar uma mudança em nós, ampliando assim o nosso nível de consciência. À medida que nós vamos buscando a informação, como nós estamos hoje aqui fazendo, ouvindo matemática, lendo uma obra espírita, ouvindo, nós estamos buscando informação que nos vai propiciar conhecimentos novos e que lentamente nos oportuniza colocarmos em prática estes conhecimentos que até pouco não tínhamos e que passamos a ter e que nem sempre são sinônimo de êxito, porque todos nós trazemos as nossas questões e muitas vezes, tendo conhecimento, não conseguimos praticar aquele conhecimento. Mas é essa luta que nós travamos conosco mesmos e que vamos pouco a pouco vencendo, pouco a pouco avançando. E é este capítulo especial que hoje nos traz aqui. As questões da família. Essa célula primeira, essa célula máter da sociedade, que é onde tudo começa, que é realmente um grande laboratório de almas, sem dúvida. Porque nós vamos nos encontrar, cada um de nós, mergulhado no contexto da família. E creio que não vou errar ao dizer
que com muitos de nós aqui presentes já aconteceu de nos questionarmos, afinal, que família é essa? Mas que sujeito é esse que não me compreende? Mas que situação é essa que parece difícil, sendo que a família é o ninho doméstico, é onde nós esperamos ser acolhidos, mas nem sempre, o tempo todo, é dessa forma. E, através da doutrina espírita, nós temos a oportunidade de aprofundarmos um pouco mais e de compreendermos melhor essas questões. O que é que nós estamos ali fazendo? Compreender que nós estamos aonde? Exatamente onde nós necessitamos estar. Nós estamos com quem necessitamos estar. E da forma como nós temos que estar. Mas como é que nós podemos afirmar isso? Como nós podemos compreender dessa forma? Porque nós vamos ver que todos somos espíritos imortais, que tivemos um princípio e que não temos fim. Somos viajantes destinados à perfeição, porque esse é o nosso final. Tivemos um princípio, o instante em que a divindade nos criou, simples e ignorantes, para irmos nos desenvolvendo ao longo das diversas jornadas, o mesmo ser, o espírito imortal, único, vivendo experiências as mais diversas. Todos nós somos espíritos que já tivemos inúmeras oportunidades em diversas reencarnações, desempenhando muitos papéis. E hoje, como não poderia deixar de ser, com a maior lógica possível, nós estamos inseridos no contexto que temos necessidade e que fazemos jus. E talvez nesse momento possam surgir questionamentos na nossa mente dizendo, mas eu tenho necessidade de viver relacionamentos às vezes difíceis? Exatamente. É desta forma, porque estas dificuldades foram por nós próprios criadas ao longo deste caminho. E nós vamos entender. A benfeitora Joana de Ângeles, este espírito notável, elevadíssimo, num livro pequeno de tamanho, mas muito grande de conteúdo, SOS Família. Ele é psicografia de diversos espíritos através do médium de Divaldo Pereira Franco. E nesse particular, Joana de Ângeles nos diz na obra SOS Família: os filhos, diz ela, não são cópias dos pais, que apenas produzem o corpo. As heranças e as parecenças físicas são decorrências dos gametas. Porém, o caráter, a inteligência e os sentimentos procedem do espírito que se corporifica através da reencarnação. Atados por compromissos anteriores, vejamos bem, atados, nós e eles e nós, por compromissos anteriores, retornam ao lar não somente os seres amados, mas também aqueles a quem se deve. Não é de fato um laboratório este cenário? Nós estamos atados com seres com os quais todos já vivemos questões, situações. Como se dá isso então? Nós somos compostos por 3 elementos. O corpo físico, que é esse de matéria densa, né? Nervos, músculos, ossos, tecidos, que todos vemos. O espírito, que nós não vemos, o princípio inteligente, o ser quintessenciado numa quintessência. E o perispírito, que vincula o espírito ao corpo, através do qual o espírito se manifesta no corpo físico, através do perispírito. É a forma que dá forma o perispírito. Então, no perispírito é que estão todos os registros do que nós já vivemos. São marcas que ficam grafadas no nosso perispírito
e que vai conosco onde nós vamos. É tão interessante, não sei se os irmãos já refletiram, já se deram conta disso. Quando nós pensamos algo, quando nós realizamos algo, isso vai ficando impregnado, vai ficando registrado no nosso perispírito. Então, se nós pegarmos como exemplo uma pessoa que vem se dedicando ao bem, que se empenha para fazer o bem, para agir bem, desenvolvendo a caridade, o altruísmo, a gentileza, essa pessoa ela vai impregnando o seu perispírito com esses registros. Estes registros vão compondo o nosso campo vibratório, que se exterioriza um pouco de nós. Quando nós chegamos no ambiente, quando nós nos aproximamos de alguém, muitas pessoas inconscientemente captam esta vibração e se sentem bem, porque estão na presença de pessoas que carregam essa bagagem, essa carga de registros que nesse exemplo que eu estou dando é positiva. Então é mais ou menos assim que se processa. Então, imaginemos o lar. Por que é que nós reencarnamos ali com aqueles indivíduos? Porque são os mesmos de outrora, porém com uma roupa nova. A mãe, que hoje aqui está, no passado, foi um espírito que teve um outro papel, numa outra vivência. Este irmão, aquela irmã consanguínea, são os mesmos ali de trás, que a gente não lembra, mas que vivemos, num determinado momento, uma situação interessante. Porque, naquela ocasião, éramos vizinhos, lindeiros. Nós outros tínhamos uma propriedade e eles faziam divisa com outra propriedade. Não satisfeitos com a nossa, criamos uma situação tal que armamos uma emboscada para que aquele vizinho caísse na emboscada e assim sendo perdesse a vida, nos oportunizando ficar com todos aqueles bens, com as terras e tudo mais, causando dificuldades, sofrimento e dores, não só para aquele que perdera a vida, mas para aqueles outros que faziam parte do clã. O tempo passou, nós também desencarnamos, retornamos ao plano espiritual, e numa elaboração toda nova, eis que aquele vizinho agora reencarna no papel da esposa, um tanto difícil, do marido, um tanto complicado. Não poderia ser diferente, em razão do que se viveu. O que nós desejamos trazer nesse singelo exemplo é o fato de que nós hoje vemos esses seres que nós amamos. A mãe, o pai, os irmãos nós amamos, mas que no dia a dia não é simples e nem fácil, com alguns, com outros até que não. Como nós podemos explicar dois filhos daquele casal, criados com as mesmas diretrizes, nas mesmas condições, os mesmos valores, mas com um deles, a mãe, o pai, olham e poucas palavras bastam para que haja um entendimento. Eles se entendem às vezes só de se olhar. E aquele outro, a mãe se esforça, se dedica, senta, vem cá meu filho, e conversa, e explica. E parece que quanto mais ela fala, pior fica. Mais as coisas se complicam. E não raro ela diz, mas esse menino não consigo. Incrível, quando eu chego perto, eu já sinto algo. Como é difícil com fulano, mas como é fácil com cicrano. Por quê? Porque ali está um destes espíritos cuja convivência do passado não foi harmônica. Vivemos situações. E ele, assim como eu, traz o registro no perispírito. No dele, a agressão sentida. No meu, a agressão cometida. E ali estão credor e devedor, frente a frente. Que bom que a gente não lembra. Que bom que o espírito entra nessa perturbação quando o espermatozoide fecunda o óvulo, começa essa perturbação e ele esquece, nós esquecemos do passado. Aí é que está o nosso mérito. Aí é que está o desafio hoje.
de nós vivermos esses momentos, essas dificuldades que nós não lembramos. Então, num primeiro momento, elas são maiores. Na medida em que nós vamos convivendo, que nós vamos nos afeiçoando, que nós vamos trabalhando, que nós vamos buscando conhecimento, nós vamos tendo a oportunidade de irmos modificando essa realidade. Porque quando nós nos aproximamos daquele sujeito que nós amamos, dentro de nós grita, emerge do nosso inconsciente o registro do ontem que nós trazemos. E no dele, da mesma forma. No íntimo, no inconsciente, grita dentro dele uma voz que diz: cuidado, para que ela ou ele não te atracione de novo e não te tire a vida. Daí a dificuldade, daí a estranheza em alguns momentos. Então, são estes desafios que se fazem no dia a dia. E nós nos questionamos, mas como é possível? Ele saiu de dentro do meu ser, e é um ser que eu amo. Como pode eu ter dificuldades em lidar com ele? Naturalmente. Porque somos espíritos imortais. Todos nós trazemos uma carga de vivências. Nós temos um ontem, nós temos um passado repleto de situações, como é natural. É importante, meus irmãos, que ao olhar, nós vejamos o ser que somos. Aquele que fomos criados simples e ignorantes. E que a partir desse princípio, viemos trabalhando. Não fosse assim, e a providência divina teria nos criado perfeitos. Mas fomos criados simples e ignorantes. Como esperar de um ser que foi criado simples e ignorante que ele vá acertar sempre? Impossível. Então o nosso passado ele está referto de acertos e de situações que não fomos felizes, como é natural. Então não é que nós não somos boas pessoas. Nós somos filhos de Deus, filhos da luz. Mas o nosso caminho é permeado de acertos e de erros, como é natural. E aí nós estamos hoje exatamente na situação, no contexto que cada um de nós faz jus. Porque não existe o acaso. Tudo está muito bem elaborado. Cabe a cada um de nós perceber e despertar, porque é uma oportunidade que nós estamos tendo. Cada um de nós tem um papel dentro do contexto familiar que nos cabe desenvolver e lentamente irmos trabalhando estes registros, porque no início é um contato que logo machuca, logo fere, mas com o tempo nós vamos tendo a oportunidade de ir trabalhando isso, de ir minimizando as questões do passado. E como fazer isso? Convivendo. Por isso que a família é um laboratório, porque nós dormimos dando boa noite para aquele sujeito. Acordamos de manhã, vamos tomar o café, quem é que nós encontramos à mesa? O mesmo sujeito que nós amamos, mas que nem sempre flui muito bem. Muitas vezes são encrencas, são situações de litígio, são situações difíceis, e assim nós vamos trabalhando nesse laboratório abençoado. Então cabe a todos nós, enquanto família, reforçarmos as paredes desse laboratório. De que forma? Trabalhando-nos, desenvolvendo em nós essa fé raciocinada, esses valores do espírito, os valores da alma. Allan Kardec, na pergunta 132 de O Livro dos Espíritos, teve a ocasião de perguntar qual é a finalidade da encarnação dos espíritos. Por que os espíritos, por que nós encarnamos? E os benfeitores responderam que Deus nos impõe a encarnação com a finalidade de nos levar à perfeição. Vejam que essa palavra impõe está lá no Livro dos Espíritos. Porque é a maneira que nós temos, espíritos imortais, de avançar. Então nós nos preparamos no além. Nós visualizamos todas as questões, o ontem e tudo mais. E muitas vezes nós mesmos temos a oportunidade de participar da elaboração desse futuro programa reencarnatório, que é uma espinha dorsal do que nós vamos viver. Ou seja, hoje tem algumas situações que nós estaremos vivendo
que foram por nós solicitadas. E aí alguém deve pensar nesse momento assim, eu não podia estar bem, eu jamais ia solicitar uma dificuldade dessas. Mas é que quando nós estamos fora do corpo, quando o espírito analisa de fora, ele vê que aquela situação difícil é um nada na vida do ser imortal. Só que esse nada é a nossa realidade hoje. Então, às vezes, nós nos olhamos a dificuldade e pensamos, nossa, como eu vou dar conta disso? Como eu vou vencer isso? Mas a doutrina espírita vem nos dizer que nós estamos preparados. Isso não significa que vai ser simples, que vai ser fácil. Mas nós estamos preparados. Então, meus irmãos, nós reencarnamos para avançar. É claro que a reencarnação não vai trazer situações que já são objeto de vitória, de conquistas nossas. Ninguém vai experienciar aquilo que já venceu. Ou seja, é natural que a vida vá nos apresentar situações desafiadoras. É óbvio que vão surgir nas nossas vidas situações que têm sido objeto de falência já há muito tempo. São os nossos testemunhos, são os desafios. E cá entre nós, quem é que se movimenta quando tudo está bem? Pensemos, o sujeito tem um emprego excelente, uma família estruturada, tem tudo o que ele necessita, em termos materiais, principalmente. Ele se acomoda, é natural da criatura humana. A nossa tendência, quando tudo está bem, naquela zona de conforto, é estacionarmos. O que é que nos movimenta? São os desafios. Quando a irmã dor bate na nossa porta, olha que nós começamos a nos movimentar. A gente já logo diz, o que é que eu tenho que fazer? Onde é que eu tenho que mexer? Porque essa dor eu não quero ficar com ela. Então o irmão sofrimento, ele vai nos desacomodando. Então nós não podemos mais, estudando a doutrina espírita, ter a ingenuidade de achar que nós estamos reencarnados a passeio, a recreio, que vai ser um gozo. Daí o Cristo nos advertir, a felicidade não é desse mundo, no sentido de que não vai ser a nossa vida uma linha perene, com a felicidade constante, nós teremos altos e baixos, pelo simples fato, se não fossem por outros, de que estar na matéria é um desafio. Nosso corpo muda completamente a cada 7 anos. A cada período nós estamos em constante mudança. Então, dificilmente, nessas condições, nós vamos ter uma situação constante. São altos e baixos, como é natural. Então, é nesse contexto que nós estamos aqui reencarnados. A nossa programação reencarnatória, ela contempla situações que nós não fomos felizes. Nós avaliamos isso no além, no intervalo entre uma encarnação e outra. Avaliamos com o auxílio dos benfeitores as situações, a família, aqueles que estão no papel de pais. Nós vemos muito isso nas obras do Espírito André Luiz, a preparação para a reencarnação, tudo acertado. Mas essa programação não é uma fatalidade. Ela pode ser modificada a cada momento. Tanto é que não existe nenhum ser cuja programação contemple cometer um assassinato. E esses crimes acontecem a todo momento. Ou seja, nós podemos mudar a nossa programação reencarnatória pela nossa livre escolha. Poderemos complicar o futuro ou minimizar esses dias que virão, a depender das nossas escolhas. Mas é muito reconfortante lembrarmos que cada um de nós possui um protetor espiritual, que é aquele espírito mais elevado que tem a responsabilidade de nos auxiliar na caminhada. Então ali estamos, cada um com o seu protetor. Mas o que acontece, na maioria das vezes, é que nós todos não abrimos a porta para que ele entre. Porque o nosso protetor, ele não violenta as nossas escolhas. Ele respeita, porque é um espírito elevado. Ele somente pode se aproximar e nos envolver e nos intuir quando nós nos voltamos para isso. Então, é importante nós nos darmos conta que nós estamos estudando o Espiritismo, vendo as questões do espírito, as questões do pensamento, dos sentimentos, das emoções, mas que nós temos um protetor espiritual ali em família. Porque
é ali que começam os desafios. É na família que nós vamos forjando o caráter. Dali nós saímos preparados para o mundo lá fora. Então nós poderemos exercitar, cultivando, pelo menos uma vez por semana, o culto do Evangelho no lar. E aqui nós abrimos um parênteses especial. Toda casa que se reúne em torno do Cristo é um lar que acende uma lâmpada, uma luz. E aonde tem luz, não tem escuridão, não tem treva. Então, às vezes, a gente não se reúne 15 minutos, numa semana, em 7 dias, porque a gente não tem tempo. Nós não abrimos a porta do nosso lar e, por consequência, das nossas almas, para que Jesus entre. Não nos damos conta que, além de cada membro da família ter o seu protetor espiritual, nós temos amores que já partiram. Avós, avós, pais, mães, seres que nós amamos e que já retornaram para a pátria espiritual. Que, se possível, ali estarão naquele momento. Então nós abrimos mão de um momento muito rico, que é o Evangelho no lar. Ah, mas na minha casa o pessoal lá não gosta. Eu vou fazer sozinho. Que seja. Comecemos sozinho e nós vamos ver que logo, logo vão ter outros que vão aderindo. Porque é algo fantástico o Evangelho no lar. Nós vamos trazendo luz, nós vamos trazendo renovação para o psiquismo do ambiente, porque os benfeitores se aproximam e aqueles outros que ali estavam com intenções duvidosas batem em retirada, porque não ficam em razão da presença dos benfeitores que ali vêm. Um outro aspecto muito interessante, que vale a pena nós abordarmos aqui. A criatura humana, dentre todos os animais, é aquela cuja infância é a maior. O ser humano tem a maior infância. E por que isso se dá? Porque quando o espírito reencarna, quando aquele bebê renasce, a mãe tem nos braços aquela criancinha tenra, mas às vezes não percebe, não se dá conta que ali está também um espírito imortal. Que talvez, falando do espírito, seja mais velho do que ela, em termos de vivência, de bagagem, e que traz as marcas desta vivência. Mas, à medida que aquela criancinha vai crescendo, ela é como que uma folha em branco. Nós não lembramos de nada. As lembranças do passado, elas começam a emergir do inconsciente para o consciente depois dos 10, 12, 14 anos. É lá por certa, quando já vai entrando na adolescência, é que começam a ressurgir estas lembranças. E por que é dessa forma? Vejam a sabedoria e o amor da divindade, de Deus nosso Pai. Já imaginaram para os pais, se a criança, quando ela renascesse, que ela começasse a balbuciar as primeiras palavrinhas, já tivesse toda a carga de vivência do passado, como seria difícil educar? Então, não lembram de nada, justamente para que os pais e os educadores tenham a oportunidade de trazer valores novos para aquela criança. Seja pela convivência, seja pelo exemplo, seja pela dedicação, pelos diálogos. Então vejam que os pais e educadores vamos tendo a oportunidade de ir construindo valores edificantes naquela criança. Por isso que ela é como que uma folha em branco, até esse período. Quando chega mais adiante, esse jovem ele começa a conviver, começam a emergir as lembranças do passado. E ele fica nessa dualidade, nesse claro escuro, entre o que ele gostaria de fazer e o que ele sabe que precisa fazer. E é interessante que normalmente, até hoje, é assim conosco, adultos, o que nós às vezes gostamos está no extremo oposto do que nós devemos. E isso explica muito bem por que é que às vezes, sabendo o que é certo, nós agimos errado. Isso é o que Allan Kardec se referia às nossas más inclinações. As nossas más inclinações são resultado de experiências logradas, vividas, bagagem que nós trazemos.
que foram objeto de falência, de equívocos. Não é interessante todo esse processo? Então os pais vão colocando valores, chega a uma certa altura, esse indivíduo ele vai ter que escolher entre o que os pais colocaram, que ele viu, que ele aprendeu, e aquela vontade que ele tem no íntimo, diz, não, mas eu quero, mas não devo. Então é por isso que é um período bastante que oscila muito, em razão dessa questão toda. Lentamente ele vai se afirmando, e ele vai se conduzindo, às vezes bem, e em outros momentos não muito. Daí, nós podemos concluir algo bem importante. O nosso papel de pais e educadores, ele é fundamental, mas ele não é absoluto. Nós temos um período em que o nosso papel é muito significativo, que é esse período da primeira infância, principalmente. É claro que é importante sempre, porque às vezes o filho tem 40 anos e vem se consultar com os pais. Perfeito. Mas nesses primeiros momentos é fundamental. Porque nenhum de nós, pais e educadores, podemos afirmar que desempenhando o nosso papel com toda a dedicação e empenho, aquele espírito vai ter êxito. Não podemos. O que nós podemos afirmar é que nós fizemos o nosso melhor. Mas isso não é garantia de êxito e de sucesso. Porque muitas vezes nós esquecemos que aquele espírito é um ser imortal. Ele traz bagagem e ele vai pegar os valores que foi passado e vai agir de acordo com as escolhas dele. Então é muito reconfortador, porque cada pai, cada mãe, cada educador não precisa conversar com ninguém para que esse alguém diga assim, não, você é um bom pai. Cada um de nós sabe. Cada um sabe o quanto se dedicou, o quanto abriu mão de questões, de valores, de momentos para se dedicar a esse ser que nós amamos. Ninguém precisa nos dizer nada disso. Então vai fazer uma grande diferença se no futuro houverem situações desastrosas, vamos dizer assim, que vão gerar sofrimento, que vão gerar dor. Mas é claro que nós vamos sofrer. Mas dentro de nós, cada um saber o quanto se doou, numa relativa paz, por ter o dever sido cumprido. Quer dizer, eu fiz o meu melhor, eu dei o meu melhor, mas o sujeito está fazendo escolhas infelizes. Ok, eu vou orar, eu vou auxiliar como eu puder, mas o que eu pude, eu fiz. Isso mostra o quanto nós somos individualidades. Muitas vezes nós acreditamos que os filhos são como que um apêndice, como que um pedaço nosso. Não são. É um espírito imortal. Às vezes a gente tem vontade de entrar dentro daquele sujeito que nós amamos para fazer ele fazer o que nós achamos que é o melhor. Porque já vivemos algo parecido e sabemos que aquela estrada vai dar num lugar ruim. E o que acontece? Nós nos desequilibramos, porque nós entramos essencialmente no fator emocional. Porque nós amamos aquela criatura. Nós queríamos pegar, tirar ela dali, guardar ela num lugarzinho até que aquele temporal passe. Mas podemos pensar que se o verdadeiro pai daquele ser, que é Deus, está permitindo que ele passe por aquilo, na questão do espírito imortal, que somos nós. Então nos cabe fazer o nosso melhor e num determinado ponto, num determinado momento, entregarmos nas mãos de Deus. Afinal, Ele é o dono de tudo. Então é uma visão muito mais profunda, muito mais ampla. Ao preparar essa temática, nós ficamos pensando nessas questões do lar, da família, mas num contexto mais amplo. E é por isso que nós também resolvemos trazer e inserir uma fala da benfeitora Joana de Ângeles, quando ela fala, porque vem bem ao encontro da questão família, que nós hoje estamos vivendo o período das vidas vazias. Inclusive ela trouxe um livro com esse título. Ou seja, o ser humano, de uma forma geral, nunca estivemos cercados de tanto conforto e de tanta tecnologia como nos dias atuais. Isso é inegável. Hoje nós estamos, com o advento da internet, das redes sociais, em condições de conversar com pessoas do outro lado do mundo, em tempo real, coisa que era muito diferente anos atrás. Mas estamos com dificuldade de nos entendermos
com a pessoa que às vezes está sentada ao nosso lado, na poltrona. Nós nos relacionamos com o mundo de fora, mas nos é difícil relacionar com estes seres com os quais nós nos comprometemos. Porque na programação reencarnatória, ali nós assumimos um compromisso. E hoje, o mundo de fora está nos sugando completamente, cada vez mais. Há que haver um movimento nosso, inteligente, de nos darmos conta disso e procurarmos colocar cada coisa no seu lugar. Vivemos atualmente o período da ansiedade e da depressão. Em 2025, afirmam os estudiosos, a depressão será a segunda causa de morte no nosso planeta, ficando atrás somente das doenças cardiovasculares, o que demonstra que é uma questão grave que deve ser cuidada, especialmente no âmbito da família. Mas para que a gente perceba isso, tem que haver convivência. E nós estamos, como ser humano, perdendo a capacidade de dialogar. Nós estamos nos falando mais por mensagem, com meias palavras, com sílabas abreviadas, com gírias. Vejam que isso está se desgastando. Como é que eu vou passar uma mensagem de carinho e de amor se eu não convivo com o sujeito? Eu convivo pouco. Então a questão não está na quantidade, mas na qualidade do tempo que a gente tem. É necessário percebermos que esse mundo de fora que nos permite conforto e tecnologia está nos sugando. Se nós não fizermos algum movimento, nós somos sugados, porque a competitividade, os desafios, eles tendem só a aumentar. Então, o sujeito, o indivíduo, nós, cada um de nós, é que tem que fazer esse movimento. E para isso nós temos que ter claro o que é importante nas nossas vidas. Repito, porque cada um tem uma responsabilidade. E nós temos um tempo para isso. O momento de colocar valores são as etapas da vida. Então nós estamos precisando, carecendo de objetivos, de metas, de um sentido da vida. Que não seja a questão do ter. Porque o ter é necessário. Claro que todos sabemos que nós precisamos comer, nós precisamos vestir, nós precisamos morar. Isso tudo é necessário. Porém, há uma grande diferença em termos isso como meta da vida, como objetivo final, ou seja, o sujeito vive para isso, do que ser caminho. Ou seja, eu necessito vestir, eu necessito comer, eu quero ter um bom carro, uma boa casa, mas a criatura que eu convivo, que eu amo, é o mais importante. É diferente. Porque se o sujeito se deixar dominar pelo mundo de fora exclusivamente, o que acontece? Pode ser que ele vá dormir com essas coisas e acorde sem elas. Porque pode dar um cataclismo, uma catástrofe natural, como nós temos visto, e ele vai dormir com aquelas posses e acorda sem. Ou pode ser que aquele que deu a vida, Deus nosso Pai, num determinado momento, aponte para nós. E a gente disfarçadamente faz de conta que não entende, mas ele diz você. Ele insiste, aí nós olhamos. Eu? Sim. Vem agora. Não, senhor, é um pouco cedo. Dá para esperar um pouquinho? Não. Não dá para esperar nem um pouquinho. Você tem que vir agora. E aí nós teremos que deixar tudo o que os nossos olhos enxergam e levar aquilo que é bagagem do espírito. É uma viagem de volta para o grande lar. E como toda viagem, precisa de uma preparação. Ninguém vai para um lugar de frio sem pegar um pullover, algo assim, e colocar, por mínima que seja essa bagagem. Então nós perguntamos, como está a nossa bagagem no momento da viagem de retorno? Ou por acaso alguém de nós aqui sabe quando isso vai se dar? Não sabemos, mas sabemos que vai se dar. Mas nós vivemos muitas vezes como se isso só acontecesse com o vizinho. Mas a questão é que o vizinho pensa isso também. E o vizinho do vizinho somos nós, ou seja,
Vai haver um dia, um momento, em que chegará o nosso momento de viajar de volta. E nós temos alguma bagagem? Então a benfeitora Joana de Ângeles traz o neuropsiquiatra austríaco Viktor Frankl. Ela narra, ela menciona ele em vários livros, várias obras psicografadas pelo nosso querido Divaldo Pereira Franco. Viktor Frankl é um neuropsiquiatra austríaco que foi prisioneiro na Segunda Guerra Mundial e que frequentou os campos de concentração, inclusive o mais terrível de todos, o campo de Auschwitz. E quando ele entrou lá, já psiquiatra, ele pôs um propósito para si mesmo: sobreviver a toda aquela situação para denunciar os crimes de guerra. Então esse era o objetivo dele, sobreviver. E foi assim que ele começou a se portar ali dentro. Então ele viveu situações inenarráveis. Tem um livro best-seller intitulado Em Busca de Sentido, que vale a pena ler. Então ali ele relata muitos casos. E ele criou a logoterapia, que é a terapia do sentido da vida, do existir. E ele fala que toda pessoa precisa ter metas, precisa ter objetivos. Ok, até aí tudo certo. Mas a benfeitora Joana de Ângeles cita ele nas obras e cita a teoria, essa terapia que ele criou, mas ela vai além. E foi por isso que nós trouxemos a figura dele para a nossa fala sobre a família. Ela fala que nós necessitamos de metas, que metas materiais são muito positivas, porque nós precisamos, nós estamos no mundo, mas ela fala também, necessitamos também, principalmente, de metas transpessoais, que são aquelas que a ferrugem não corrói, que a traça não consome, ou seja, bagagem do espírito. E o que é que nós podíamos trazer aqui como exemplo de uma meta transpessoal? A gentileza. A gentileza é uma meta. Eu não me encontro com essa capacidade, com essa condição, mas eu posso desenvolvê-la. Eu posso desenvolver a gentileza. Porque a gente fala em transformação e muitos de nós logo pensam em sair de um polo e se transformar, em mudar, ser uma outra pessoa. Isso não se dá aos saltos. Essas transformações são lentas. Então, a gentileza é um ótimo caminho para nós começarmos. Lentamente nos transformando, nos modificando. Mesmo que, num primeiro momento, seja não natural, contrário à nossa natureza. Imaginemos na família. Às vezes, um relacionamento difícil. Começarmos a desenvolver a gentileza com aquele sujeito. Mas, Enio, eu não tenho vontade. Na verdade, eu nem gosto muito dele, nós brigamos muito. Mas em outro momento eu amo o meu irmão, o meu pai. Então, é claro que num primeiro momento vai ser difícil. Mas nós, que estamos estudando a doutrina espírita, nós sabemos da importância do pensamento. Nós sabemos do sentimento, da emoção. Nós sabemos que ao nosso redor existe um universo de fluidos que estão na natureza e que, através do pensamento, nós qualificamos esses fluidos. Então, num momento em que eu estabeleço esse propósito na minha vida de desenvolver a gentileza, vejam, eu estou trabalhando algo dentro de mim. Eu estou movimentando um sentimento na direção do outro. É um papel que eu resolvi desempenhar. Não importa se ele vai achar bom, se ele vai gostar ou não. Daqui a pouco ele sentou à mesa, eu fui pegar uma xícara, eu pergunto se ele quer também. Ou levo uma colherinha para ele adoçar o café. No primeiro momento ele vai pensar assim, aí tem. Ele nunca fez isso. Mas é um movimento lento, que não depende de ser correspondido. Eu estou fazendo por mim. Ah, mas eu não sei se ele merece. Não é conosco. Conosco só cabe a decisão de nos tornarmos melhores. Então é um movimento, é um exercício que só depende de mim. Eu não estou esperando que ele reconheça, que ele diga, que legal, tu está melhorando, tá? Continua assim que tu vai ficar melhor. Não. Eu estou fazendo porque sei, já me dei conta, aprendi no Espiritismo, que o mal que me faz mal não é o mal que alguém me queira fazer, mas é o mal que eu mesmo faço. Porque ele me torna um ser mau e ele volta para mim.
E isso não é uma descoberta da doutrina espírita, isso é uma lei da física, que diz que toda ação tem uma reação com a mesma intensidade e sentido contrário. Então percebamos que lentamente é um despertar. A doutrina espírita é um convite a despertar. Basta nós olharmos os títulos dos livros. Joana de Ângeles tem uma obra que se intitula Desperte e Seja Feliz. Então, é um acordar. Através da doutrina espírita, nós entendemos que nós renascemos com uma bagagem, mas a gente tem toda uma caminhada de uma existência. Nós não precisamos desencarnar como chegamos. Nós podemos e devemos modificar para melhor. E existe uma coluna dentro da doutrina espírita que a mim fascina, porque a gente sempre se preocupa com as questões nocivas, com o mal que repercute. Mas e o bem? Então a doutrina espírita vem e nos diz: o bem que eu faço neutraliza o mal que eu fiz. Então vale a pena a qualquer momento. Se eu estou com 80 anos, vale a pena, porque somos seres imortais. Vale a pena trabalhar, vale a pena mudar, porque esse bem, ele também repercute. Já notaram que a gente se preocupa sempre com as questões nocivas, negativas, que repercutem, que geram dificuldade, sofrimento, mas e as positivas? Da mesma forma. Até de uma forma muito mais intensa, porque o bem sempre é valorizado por conta da misericórdia divina. Então, é toda a diferença estabelecermos metas transpessoais, que são essas que nós vamos levar, a mão amiga que nós estendemos, ouvir alguém que está ansioso, que está carregado de dificuldades, situações, e que só quer falar. Hoje no mundo, a grande maioria de nós queremos falar. Poucos estão dispostos a ouvir. A arte da oratória, todo mundo quer desenvolver. Mas a escutatória não. E nós ficamos reféns da palavra. Porque ainda somos pessoas, nós somos ainda seres de reação. Nós muito mais reagimos do que agimos. Já notaram? A pessoa vem e nos fala algo, nos faz algo, e nós rebatemos quase que instantaneamente. E às vezes esse revide é mais intenso do que a situação em si. E quantas vezes nós empurramos para longe de nós pessoas que nós amamos por uma frase mal colocada, que machucou. E machucou porque não foi só a frase dita, porque o que nós falamos vai recheado de sentimento. É como se nós elaborássemos algo e jogássemos na pessoa com muita intensidade. Quando bate, impacta, choca, fere e machuca. Mas nós não conseguimos trazer de volta. Uma vez disparada a palavra, ninguém consegue buscá-la. Ficamos refém dos efeitos que ela vai causar. É como um dardo com veneno disparado. Porque pensamos pouco. Então, o indivíduo que começa a deixar de lado um pouco, ao menos um pouco, o mundo de fora, que está nos consumindo essencialmente, e começa a olhar para dentro, ele começa a estabelecer um novo mundo dentro de si. Porque, afinal, o espírito é o ser que pensa, que raciocina. Nós passamos a ficar menos refém da palavra, porque pensamos mais, agimos mais e melhor. Saindo da reação. Porque o sujeito que está na reação, na verdade, ele é controlado pelo outro. Vou dizer de outra forma. Nós somos pessoas muito boas, até que alguém nos contrarie, até que alguém nos pise no pé. Imaginem isso no ambiente da família, que ali já estamos seres com alguns desafios, com algumas dificuldades, com farpas que, com muita facilidade, pegam fogo. Tem que se ter um cuidado muito maior. Então, na medida em que nós vamos percebendo essas questões do espírito, da alma, nós vamos despertando e vamos conseguindo evitar muitas situações. É claro que num primeiro momento é difícil, mas que a gente consiga pelo menos calar. Que a gente pense, mas que a gente não solte. Para que mais adiante a gente nem pensar, não pense mais. Dando ao outro o direito de ser como lhe aprouver e impondo-nos a nós o dever de sermos melhores a cada dia. E isso, meus irmãos, é trabalho. É trabalho que vai surgindo na medida em que nós vamos despertando.
Então vejam que fascinante os conceitos do espírito imortal, porque nos permite colocar em prática imediatamente. À medida em que nós vamos despertando, nos dando conta disso, nós podemos pôr em prática. Por isso que é um laboratório. Fazer um teste. Não reagir. Não retrucar. Para ver o que acontece. Então, o que a doutrina espírita vem nos indicar? Que a gente comece a perceber que esse mundo de fora, que é necessário, que faz parte da nossa vida, ele não pode nos consumir totalmente. E é o que tem acontecido. Nós perguntaríamos aqui, esse mundo de competitividade, de disputas, aonde nós estamos como aquele sujeito que quer matar a sede, bebendo água do mar, água salgada. Ele não percebe que quanto mais ele bebe, mais sede ele tem. Esse mundo de fora, nós nunca estamos satisfeitos. Nós sempre queremos mais, porque é da criatura humana. Quando ele consegue o que ele almeja, ele já almeja mais. Então não para nunca. Nós perguntamos, esse mundo, esse contexto, nos oferece serenidade, harmonia e paz? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Daí está o momento, o período da ansiedade, da depressão. O que fazermos então, no contexto da família e no contexto individual? O que fazermos? Retornarmos ao maior psicoterapeuta da humanidade, Jesus. O reino de Deus, disse-nos ele, está dentro de vós. Quantos de nós temos feito a viagem para dentro? Nós estamos especialistas em fazer a viagem para fora o tempo todo. Mas mudanças reais dificilmente ocorrerão se nós não tirarmos a teia de aranha de dentro do nosso mundo íntimo, se nós não começarmos a visitar o mundo de dentro, porque esse sim nos oferece paz, nos oferece harmonia. Alguns momentos, criarmos o hábito de visitarmos o mundo de dentro, através da meditação, da oração. Eu fico intrigado comigo mesmo, porque a gente estuda o Espírito, a gente estuda a doutrina espírita, a gente pega obras de espíritos elevados e lê, e ficamos assim, embevecidos com aqueles conceitos. Mas temos muita dificuldade em colocar em prática. Nós sabemos, por exemplo, a importância do pensamento. Então, no verão, quando fazem aqueles dias quentes, tem dias de calor horrível que a gente chega a tomar 3 banhos, porque a gente se preocupa com a higiene, com o bem-estar exterior. Mas e a mente? A mente, que é onde tudo começa, que é a sede do espírito no corpo. Nós lavamos, nós limpamos. Como é que se faz higiene mental? Como é que nós estabelecemos silêncio mental? Porque silêncio verbal é só nós calarmos a boca. Mas a mente fervilha. Percebem? Silêncio mental, porque nós estamos falando em pensamento. No lar. Ali estamos. Aquele conjunto de espíritos, a família. E todos nós temos amigos e inimigos no além. Se eu não tiver controle mental, com muita facilidade eu entro em disputas, em atritos, porque recebo influências externas. Todos nós recebemos, que são as sintonias. Então o nosso pensamento, meus irmãos, a nossa mente não pode ficar solta, porque senão será como um carro sem motorista ladeira abaixo. Vai ter problema a qualquer momento. Então nós precisamos tomar posse da casa mental, porque tudo começa na mente. Muitas situações desastrosas poderiam ser evitadas se nós tivéssemos mais e melhor consciência. Evocando o apóstolo Paulo, que diz em 2 momentos: o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. O bem que eu gostaria de fazer, eu não faço. Em outro momento ele fala: eu tudo posso, mas nem tudo me convém. Então, uma mente lúcida é uma mente desperta. Então, às vezes, nós estamos ali na mesa do café da manhã e surge uma frase mal colocada que é suficiente para se estabelecer uma discussão. E, às vezes, ficar 2 semanas sem se falar. Uma mente lúcida
Quando aquela frase é colocada, o sujeito pensa, mas não é possível. Eu nem acordei direito e eu já estou ouvindo isso. Mas apenas pensa. E ele não consegue se manter. Então o que ele faz? Ele levanta e sai dali, vai para o quarto, vai pentear o cabelo, vai fazer uma coisa, colocar o sapato, porque pelo menos ele saiu do ambiente. Já é um primeiro momento. Foi o melhor que ele conseguiu. Ótimo. Porque se ele ficasse ali, a contenda ia se estabelecer. A discussão ia surgir. Então ele conseguiu evitar saindo do ambiente. Ótimo. Já é um primeiro movimento. Então é nesse sentido de laboratório que nós vamos ir desenvolvendo, nos dando conta. E depois nós levamos isso para o mundo lá fora. Atento. Eu sempre trago o exemplo da pessoa que sai de casa, que está indo trabalhar. Ela está buscando esse trabalho. Conheceu o Espiritismo, acorda, faz a higiene, ora, seu protetor espiritual, faz a prece, está pronto para sair. Está com a mente numa faixa vibratória muito boa, colocou o pensamento numa faixa ótima, otimista e sai. Quando ele sai do ônibus ou do carro, ele está indo para o trabalho, ele encontra uma pessoa que faz tempo que ele não vê, conhecido. E a pessoa cruza com ele e ele pergunta, e aí fulano, tudo bem? E a pessoa diz mais ou menos. E quando ela diz mais ou menos, ela começa a narrar o que está acontecendo. Mas aquela pessoa está vivendo um quadro depressivo. Ela teve lá o desencarno de alguém, ou ela perdeu o emprego, eventos de vida, eventos externos, eventos internos, que levam o sujeito, que criam esse quadro de depressão. E ele relata em rápidos minutos todo aquele quadro. E o sujeito que estava harmonizado, mas invigilante, não se deu conta. Ficou compadecido com a situação. Terminou a narrativa, ele foi embora e o sujeito foi para o trabalho. Quando ele chegou no trabalho, ele foi servir um cafezinho, porque não estava bem no horário. E aí chegou um colega, começa a conversar, e ele falou, eu não sei, eu estou com uma sensação, um aperto no peito, mas que não estava, mas que ficou. Porque ele não se deu conta, mas ele abraçou toda aquela questão do sujeito que narrou para ele. Ele abraçou como se dele fosse. Então, a vigilância com o pensamento. Então, se o sujeito está vivendo um quadro difícil, nós vamos nos solidarizar, desejar que ele melhore, mas não vamos pegar para nós. Imagine alguém que trabalha num local de cuidados pessoais, que mexe com cabelo, com unha. Normalmente as pessoas sentam e começam a contar os quadros. Se essa pessoa for absorvendo tudo, estará complicadíssima. Então nós temos que ter a lucidez de separar o que é nosso do que não é. Ah, Enio, mas isso não é fácil. Por isso que precisamos fazer esse movimento para dentro. Com frequência, meus irmãos, nós precisamos visitar o mundo de dentro, porque ali é que está o nosso porto seguro. É a voz do alto. Como nós vamos ouvir a voz do alto, a voz de Deus, dos benfeitores, do nosso protetor, se nós estamos o tempo inteiro na balbúrdia de fora? Impossível. Impossível. E às vezes a gente até reclama assim, mas o meu protetor está onde, hein? Ele está aqui do lado, mas ele está aguardando. Ele está pensando, quando será que essa criatura vai permitir que eu me aproxime? E quando é que ele pode se aproximar? Quando nós nos recolhemos, no banheiro que seja, fechamos a porta. Senhor, hoje está difícil, mestre amado. Como é que um amigo conversa com outro? Quando nós encontramos um amigo verdadeiro, a gente vai conversar com ele assim com cuidado, se ajeita, porque o que ele vai pensar? Não, porque ele é nosso amigo, ele gosta de nós como nós somos. Agora o Cristo nem se fala. Ele nos conhece melhor do que nós nos conhecemos. Então como é que a gente conversa com um amigo? Desarmados, espontaneamente. Senhor, hoje está pesado. O senhor está vendo, o senhor está me acompanhando. Me auxilia, mestre amado. Estamos abrindo a porta. Aí o protetor diz, agora sim. Ele nos abraça e a gente sente uma sensação assim, de bem-estar. O que é que nós estamos fazendo? Tirando o nosso pensamento de uma faixa nociva e nos colocando numa faixa muito, muito melhor. Auxiliados. Ou seja, nós estamos fazendo o nosso movimento. E os benfeitores acompanham, nos auxiliam. Então isso na família é tesouro. É tesouro, é um laboratório e cada um de nós tem um papel. Então, para encerrar, nós gostaríamos de deixar uma mensagem através de uma singela narrativa que vai falar
a todos nós, de um pintor muito famoso, numa localidade, um pintor muito famoso. E ele houvera preparado uma tela especial e divulgou na mídia. E na data marcada estava aquele salão belíssimo, uma espécie de galeria de artes. Ele convidou a crítica, fotógrafos, estava toda a sociedade, muitas pessoas. E ao centro do salão estava a tela, aquele quadro coberto. Ninguém conseguia ver o que estava ali por baixo. Então a expectativa era muito grande. No momento acertado, aquele pintor renovado veio e tirou o véu que encobria a tela. E todos ficaram impactados com a beleza do quadro. Era um quadro grande. Era uma tela enorme. E as tintas eram tintas especiais que pareciam dar vida àquele personagem, que era a figura de um homem com os cabelos a nazarena, compridos, na cor do ouro velho queimado, e uma porta. E esse homem próximo com o ouvido da porta. E todos aplaudiram, acharam a tela muito bonita. Aquele homem nos remetia à figura do Cristo, de Jesus. Então foi uma emoção para aquelas pessoas verem a beleza daquela tela. Vários comentários surgiram. Até que num certo momento um dos críticos levantou a mão e o pintor, o autor da pintura que ali estava, deu a palavra a ele. Ele disse: algo estranho nessa tela. Pois não, o que seria? Eu percebo que a porta não tem maçaneta. E o pintor disse: muito bem. Esse foi um detalhe que eu coloquei. Foi o que moveu a fazer essa tela. Porque a maçaneta está pelo lado de dentro. Então todos entenderam a mensagem. Jesus está tentando ouvir o que se passa do outro lado. Mas quem está dentro, que tem acesso à maçaneta, é que pode abrir a porta. Então nós queríamos deixar aqui, nesta tarde especial, esta mensagem. Todos nós recebemos um convite há mais de 2000 anos. Todos nós recebemos um convite que até hoje aguarda a resposta. Quando ele nos disse: vinde a mim, todos vós que sofreis, que estáis sobrecarregado, porque o meu jugo é leve, o meu fardo é suave. O nosso, pela nossa pouca evolução, é um fardo pesado, de pouca compreensão, de infância psicológica. Todos nós estamos com sede do Cristo, livre das religiões, livre da cruz. O Cristo como um amigo que não pode ser desprezado. Todos nós podemos e devemos lançar mão deste amigo, que é Jesus. É urgente, meus irmãos. É urgente trazermos o Cristo para perto de nós. Não importa a questão da religião. Nós aqui estamos falando em sermos cristãos. Nós temos um amigo em comum, que é Jesus. E nós estamos deixando para mais tarde, para depois, abrindo mão. Vamos tirá-lo da cruz, aqueles que ainda o temos dessa forma, para que ele desça e venha até nós, porque ele pode nos auxiliar. Ele é amor. Então cabe a nós fazermos esse movimento. E nós podemos fazer isso até na fila do banco. Ao invés de nos irritarmos, convivermos com o Cristo, com Jesus. Esta era a mensagem que nós gostaríamos de deixar. Agora nós vamos pedir para os nossos irmãos passistas tomarem dos seus lugares e nós vamos então para o passe coletivo. Este é um momento muito especial, porque não apenas os benfeitores que dirigem esta casa aqui estão, mas também os nossos amores de além-túmulo acercam-se. Então, nesse momento, as energias espessas, conturbadas que nós trazemos,
os benfeitores amorosos estão retirando do nosso campo psíquico, para que desta forma todos nós possamos receber esta chuva de energias renovadoras. Se pudéssemos enxergar com os olhos da alma, veríamos nesse momento verdadeira chuva luminescente, derramando-se do mais alto, penetrando-nos, invadindo o nosso ser, trazendo-nos o bom ânimo, a alegria de viver, a coragem para os enfrentamentos, para os desafios. Deixemo-nos abraçar por estas bênçãos generosas destes amigos, amores que aqui estão. Vivamos intensamente este momento, porque são alimento para as nossas almas, que nos renovam para prosseguirmos. E se porventura recebermos a visita do irmão sofrimento, se por acaso a irmã dor vier nos bater à porta e nós olharmos para todos os lados sem acharmos uma saída, ó Nazareno amigo, inspira-nos a olharmos para o alto e a percebermos que jamais estamos a sós. Vem, amado amigo Jesus, vem ter conosco como outrora. Toma-nos pelas mãos e conduz-nos, Senhor, pelos caminhos seguros que nos irão levar à casa do Pai. Fica conosco, Senhor. Guarda-nos a todos nas vibrações do Teu amor e envolve-nos hoje e para sempre na Tua infinita paz. Que assim seja, Senhor.